uma honra estar aqui na Paraíba, em João Pessoa, né? Eu já estou bastante ansioso para começar o debate exatamente sobre essa questão. E é bom a gente ver um auditório assim, com uma expressiva presença da juventude, né? Como o Sérgio falou, eu acho que a gente precisa dessa energia e precisa colocar algumas questões a respeito exatamente do Congresso de 2020. Nós estamos ansiosos para começar essa montagem, ela já começou a acontecer. E como o Sérgio também falou, eu acho que o projeto e o planejamento, né, essa é a nossa expectativa, e eu acho que aí a gente precisa pensar que nós também somos protagonistas nessa história. Acho que ele vai fazer um papel fundamental no sentido da construção do projeto do próprio país, do planejamento do próprio país, daquilo que a gente quer das nossas cidades, de como que a gente quer que elas cheguem, não só em 2020, mas muito além disso, para as próximas gerações. Então, essa reflexão que eu trouxe aqui hoje é uma reflexão que aborda um pouco alguns projetos que eu fiz e alguma reflexão teórica, porque a minha geração, vamos dizer assim, passou, né? Que isso, Pedro? Bom, o tema, né, todos os mundos, um só mundo, né, eu acho que está muito presente nele essa ideia tanto de uma atuação local quanto global, não é? Acho que existe um questionamento de como, né, esse nosso ofício se insere no contexto da sociedade, né? Eu acho que arquitetura e urbanismo são cultura, né, e portanto devem ser encarados dessa maneira, né? E eu acho que existe um problema, quer dizer, que está perto de nós todos, atinge o cotidiano de imensas populações no Brasil, no mundo todo, que é o desenvolvimento das cidades. E eu trago aqui, né, quer dizer, uma imagem que recentemente está acontecendo no Rio. Esse aqui é a área do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, um novo empreendimento imobiliário, tá? E do lado nós temos a favela de Vila Autódromo, que é essa implantação que está colocada aqui, né? Eu acho que a gente tem que construir, não é, a convivência entre esses dois espaços, entre essas duas espacialidades, não excluindo nenhuma delas, mas buscando a inclusão, né, de todos. Esse desafio da cidade é um desafio impressionante, né? Em 2030, 6 entre 10 pessoas viverão em cidades. Hoje em dia, 1 bilhão de pessoas vivem em favelas e em loteamentos irregulares. Em 2030, serão 2 bilhões de pessoas na informalidade. E em 2050, 3 bilhões de pessoas estarão nessa informalidade. Então, esse desafio que nós temos pela frente é um desafio impressionante. O Brasil são 200 milhões de pessoas, 85% dessa população está nas cidades, portanto 170 milhões. E eu acho, quer dizer, que a gente, esse desenvolvimento explosivo das cidades, ele se inicia, né, na história humana com as cidades industriais, né? A Revolução Industrial gerou esse êxodo e por isso que é importante a gente fazer uma reflexão, retornar um pouco na história para pensar como é que é esse processo. A gente percebe que esse processo está se acelerando, né? No século XVIII e XIX, a cidade de Manchester tinha, no ano de 1760, 12 mil habitantes. Em 1850, ela atinge 400 mil habitantes. No Brasil, o desenvolvimento mais explosivo é o da cidade de São Paulo, que parte, em 1930, de 900 mil habitantes e chega em 2011 a 20 bilhões, né? Nos próximos anos, na China, está previsto um êxodo rural de 200 milhões de pessoas, o que significa 10 São Paulos vindo para a cidade. Acho que a geração, essa nova geração de vocês, tem que dar conta desse desafio, que é um desafio enorme.
Eu acho que, sem dúvida nenhuma, se a gente for fazer essa revisão histórica, né, o movimento moderno, ele é fruto, né, da grande cidade industrial, né? Não há como negar isso. A estratégia montada pelo movimento moderno era uma estratégia que pretendia exatamente dar resposta ao que estava acontecendo com as grandes cidades no mundo todo. De certa forma, os Estados Unidos têm uma certa vanguarda nisso tudo. Aquilo que acontece em Chicago, né, a luta entre o movimento do City Beautiful, né, e as tendências organicistas do Sullivan e do Wright mostram para nós um pouco essa questão, né, que se inicia nos Estados Unidos e que depois vai contaminar claramente as cidades europeias que viviam também essa explosão. E o movimento moderno é um movimento interessado não só em produzir um movimento estético, vamos dizer assim, né? Mas é muito impressionante nos discursos dos arquitetos da parte do centro da Europa, né, que vão se constituir como a vanguarda do movimento moderno, as vanguardas centro-europeias, vamos dizer assim, de como era importante, né, quer dizer, passar a atuar sobre o cotidiano das pessoas que moravam nas cidades e não mais fazer com que aquilo que os arquitetos academicistas produziam, que era o teatro de ópera, né, era o congresso, né. A geração modernista estava interessada em produzir a cidade, essa explosão que a cidade estava acontecendo. Então, quer dizer, Otto Wagner, por exemplo, que é um arquiteto vienense, projeta as redes de metrô de Viena, e quem tem a ocasião de visitar Viena vê como não só as estações são muito boas, bonitas, mas como que toda a rede foi pensada, né, a partir do desenho desse arquiteto. Né? Existia essa tentativa de, vamos dizer assim, inserir a arquitetura dentro de uma nova objetividade, né? A chamada Neue Sachlichkeit, a palavra em alemão é um pouco complicada, mas é exatamente isso. E aí a gente vê, né, esses conjuntos habitacionais que estão até hoje, por exemplo, em Berlim. Esse aqui é um do Bruno Taut, que é uma maravilha de escala, é uma lição para nós mesmos, diante do problema, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, né, essa lição da escala dele, né, como ele se insere dentro da cidade, dentro de uma continuidade, não cria barreiras, ele se insere dentro da cidade e se coloca também. Olha a dimensão desses edifícios. Existem neles, essa aqui é Karl Liebig Stadt, né, são 1.148 unidades, com uma variação de tipologia impressionante, quer dizer, não é só sala, 2 quartos. Você tem esses edifícios, eles tem uma tipologia simplex até o 4º andar, do 5º e do 6º andar passa a ser duplex, né, o que dá também essa diversidade de metros quadrados dentro de um conjunto habitacional, né? Karl Max Hof é outro exemplo importante, construído em Viena, antes de Viena ser dominada da invasão nazista, né? Houve pelos governos vienenses aquilo que se considerava ser a Viena vermelha, né? Que são esses bairros, esses contínuos. São 1.382 unidades e a inserção do conjunto é muito interessante porque ele usa a tipologia do pátio interno, né? Tem também uma variação tipológica impressionante e o desenho urbano, quer dizer, o desenho da cidade entra, influi no prédio, né? Constrói o prédio junto com essa também variação de tipologias, né? Bom, a nossa história também, né, tem exemplares fantásticos. A arquitetura moderna brasileira é um exemplo no mundo todo, e eu começo essa viagem aqui um pouco pela Pampulha, que é uma das obras, para mim, no meu entendimento, assim, melhores do Oscar Niemeyer, né, do seu início, a igreja, o museu, que era cassino, né, que está aqui também, a Casa do Baile, além desses ainda tem o Yacht Club, que está aqui no croquis dele, né? E a casa do Juscelino Kubitschek na Pampulha. Né?
É uma obra em que o arquiteto mostra exatamente essa capacidade que ele vai deixar de ter, né? Quer dizer, de manipular uma escala muito bem, de dominar essa coisa de não se deixar levar por uma monumentalidade. Há decisões nada banais nesses projetos, né? A igreja, por exemplo, ela não vira para a rua, para a cidade, mas ela vira para o lago, numa decisão assim corajosa, né? O modernismo também, quer dizer, ser moderno no Brasil era romper com o arcaísmo agrário, né? Quer dizer, uma tradição que o Brasil estava deixando de ser agrário e passando a ser essencialmente urbano, né? E aqui a gente vê o exemplo, né, do RIT, que é um exemplo para mim maravilhoso, né? Uma construção de um conjunto habitacional no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que está lá até hoje, né? São 328 unidades, em 1947, no Rio de Janeiro. O Aterro do Flamengo, eu acho que é uma outra obra maravilhosa, né? É um projeto que, se a gente for ver, não tem nada de banal, vamos dizer assim, se insere numa das paisagens mais emblemáticas do Rio, e ele parece, né, até hoje você anda pelo aterro e tem a sensação de que aquilo sempre fez parte da cidade, aquilo foi alguma coisa, né, apesar de um desenho humano, ele se insere na paisagem da cidade muito bem. Bom, o movimento moderno também vai ser profundamente criticado, né? Com a explosão das bombas de Nagasaki e Hiroshima, né, deixa-se de ter uma crença muito forte na técnica, na tecnologia, começa uma erosão, né, exatamente de uma solução, de uma unidirecionalidade do desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano passa a parecer, não é, que tem uma diversidade, né? O poderio industrial e militar americano e russo assume proporções impressionantes com a Guerra Fria, né? Há uma descrença, se instala definitivamente uma descrença com relação à industrialização, à padronização, coisas que tinham feito, vamos dizer assim, a fortuna do movimento moderno, né? E, faltou uma imagem aí, não sei o que houve. Emerge uma diversidade, a hegemonia da diversidade entre os seres humanos, quer dizer, não somos mais seres iguais entre nós temos especificidades. Esse desafio está profundamente colocado para os arquitetos hoje em dia, né? Quer dizer, não produzimos mais unidades padrões, mas temos que reconhecer essa diversidade instalada na sociedade. A tecnologia sempre nos prega umas surpresas, né? Acontecem as coisas inusitadas. Acho que também, por trás da crítica do movimento moderno, há um arquiteto que é muito importante, que é o Kahn, não é? Que vai exatamente sublinhar essa ideia de que não há uma unidirecionalidade, não há uma única materialidade, mas na verdade há uma pluralidade de escolhas na prancheta do projeto que ele pode se dar. Eu acho que o Kahn faz um movimento bastante interessante porque ele revaloriza, né, o tijolo como um elemento pré-moldado, tá? É muito interessante isso, e ele faz perguntas fundamentais, né? Quer dizer, o que esse lugar quer ser antes de construir qualquer projeto, né? Fala do programa morto e do programa vivo, espaços que servem, que são servidos, né? Há um momento também bastante interessante, que é a da Jane Jacobs, que faz uma crítica fundamental ao rodoviarismo instalado também pelo modernismo. Le Corbusier havia feito um plano na década de 30 para Paris, um plano Voisin, que é financiado pelas indústrias automobilísticas, e ela escreve esse livro, né, A Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas. Los Angeles, né, que é uma cidade dos Estados Unidos, emerge como um paradigma também do bem viver, né? Ela é uma cidade baseada no automóvel, com uma imensa dispersão, né, baseada na unidade unifamiliar, no lote unifamiliar, e é uma cidade totalmente inviável. Quem visita Los Angeles e anda, por exemplo, pela 101, que é a autopista que
cruza Los Angeles de norte a sul vê que as 5 pistas estão totalmente engarrafadas, a única que está desengarrafada é a 6ª pista, que é uma pista que é permitida para 2 pessoas no carro. Né? Só tem uma pessoa nas outras 5, e a cidade, invariavelmente, a qualquer hora do dia, está super engarrafada. Mas esse passa a ser um modelo, né, que nós mesmos e a própria cidade brasileira buscam e voltam em. A década de 60 também tem uma questão que eu acho que é muito interessante, quer dizer, tem uma erosão muito forte de um certo vanguardismo, né? E a gente entra definitivamente numa sociedade de massa, né? Há uma demanda por atender a massa, há uma massificação geral da sociedade. E aí a gente tem um exemplo na nossa própria cultura, os CIANs começam, que são os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, começam em 1928 com 28 arquitetos presentes, e termina em Dubrovnik em 1956, que é o 10º CIAN, com uma massa de estudantes imensa. Filósofos como Lyotard e Fukuyama decretam o fim dos discursos explicadores da modernidade, o marxismo, o iluminismo, né? Emerge uma forte lógica localista no mundo todo, né? Uma rebelião contra o pensamento sistêmico e a racionalidade. Desenvolve a consciência de que a utopia modernista era muito autoritária, né? Em 1979, Margaret Thatcher assume o governo inglês, Reagan em 1980, o welfare state, né, vamos dizer assim, o bem-estar, o estado de bem-estar social é totalmente desarmado, né? Há uma hegemonia do capital financeiro, clara, que se instala a partir desse momento, e ela vem progredindo até os dias de hoje, até talvez a crise do último capitalismo em 2008, nos Estados Unidos, a crise dos bancos. Em meados de 1990, o advento da internet, das tecnologias de informação e comunicação, lançam uma quantidade de informação impressionante a que a geração, nós hoje em dia, atuantes no mundo contemporâneo, estamos submetidos, e que é difícil encontrar um sentido, né, nessa quantidade, nesse bombardeio de informação. Né? A política se fragmenta muito. E aí, quer dizer, eu vou defender uma ideia aqui que é um pouco para polemizar e para provocar e fazer os nossos neurônios de uma certa incompletude do projeto moderno, né? Que esse filósofo defende, que é o Habermas, que vai falar o seguinte: olha, o projeto moderno não se realizou. O projeto que estava colocado pela Revolução Francesa, pela Revolução Americana, de autodefinição de nós mesmos, não se realiza, não é possível, e esse era o projeto moderno, né? E ele diz assim, o modernismo pode ter acabado, mas a modernidade não, né? No campo mais específico da arquitetura, o Rossi e o Kevin Lynch recolocam algumas questões, tanto com relação ao símbolo, quanto também com relação ao mapeamento da cidade, como que a gente consegue construir mapas psicológicos do mundo, do ambiente em que a gente vive, né? Christopher Alexander lança alguns livros importantes, que são esses que está aí, Ensaios sobre a Síntese da Forma e uma Linguagem de Patterns, que propõe exatamente um planejamento mais participativo, né, de maior interação entre usuários e arquitetos, que eu acho que é uma virada e é uma proposição bastante importante. Né? No Brasil também, o Carlos Nelson dos Santos escreve um livro que para mim é fundamental, que é A Cidade como um Jogo de Cartas, que ele vai reafirmar exatamente essa processualidade do processo de desenho, e ele celebra muito, né, isso é interessante, a grelha, a malha de Nova York, como um desenho neutro, que apesar dessa neutralidade, dessa homogeneização impressionante do território, gera, ao final de um processo, um território bastante variado e diversificado, porque ele é baseado na estrutura do lote, da quadra e da rua. Em
em 2002, o Kenneth Frampton lança esse livro também, acho que é um livro bastante importante, que é Studies on Tectonic Culture, que ele vai valorizar exatamente a questão de como os arquitetos constroem a decisão sobre o processo construtivo, né, dentro do projeto. E por último, quer dizer, nessa parte teórica aí, terminando essa parte teórica, o livro do Rafael Moneu, que é Inquietações Teóricas e Estratégia Projetual, rejeita a adoção de uma personalidade de linguagem, por exemplo, dos arquitetos. E defende a ideia de que o arquiteto, a cada projeto, tem que se reinventar. A partir desse momento aqui, eu vou fazer, então, a apresentação de algumas obras que eu fiz muito rapidamente. A ideia dessas obras é exatamente, não a autocelebração, mas um pouco o debate, uma questão que eu acho que cada vez mais os arquitetos vão ter que fazer, que é apresentar seus próprios projetos e ver se eles estão adequados ou não às expectativas da própria sociedade. E eu começo com um projeto que nós fizemos, um grupo de arquitetos do Rio de Janeiro, chamado Arq 5 Arquitetos Associados, para um concurso quando nós éramos ainda estudantes, que é a Obra do Berço. Não é? Nós tiramos menção honrosa nesse concurso. Quem assinou, como nós ainda não éramos arquitetos, mas quem assinou, fez a inscrição no concurso do IAB, foi a Sandra Monarca. E esse projeto tinha uma ideia muito interessante, porque pegava um programa de uma creche e simulava uma mini cidade, vamos dizer assim, né? A ideia é como as crianças passavam um longo período aí, uma semana inteira, as mães entregavam na segunda e iam pegar de novo na sexta, é que a diversidade espacial tivesse a mesma diversidade de uma cidade, né? Espaços monumento, espaços dormitório, e que isso fosse organizado, o programa fosse disperso por esses pavilhões. Em 1983 também, a gente representa a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ no Congresso Internacional da UiA, que foi na Polônia, e aí a gente manda um projeto que era uma metodologia de se urbanizar favelas. Residências que a gente fez, o Hospital Geral de Jacarepaguá. Esse aqui foi o terceiro lugar que nós tiramos no anexo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, na década de 90, um arquiteto assume a Secretaria de Planejamento do município, que é o Luiz Paulo Conte, e a gente percebe que o projeto passa a ser muito mais valorizado, né? E esse foi um concurso também de metodologias, no qual a gente tem aqui exatamente a metodologia que foi apresentada, que era exatamente uma metodologia de construção participativa, de interação com os usuários dos diferentes bairros, né? É um projeto que se espalha pela cidade, tem uma lógica que é muito localista, vamos dizer assim, abandona um pouco os grandes sistemas, né, de descrição da cidade, quer dizer, transporte e outras coisas. É uma obra que a gente tem muito orgulho de mostrar, porque acho que ela foi muito bem recebida pela população e envelheceu bem, né? Esse é o outro projeto que, ao mesmo tempo, o secretário de então, que era o secretário municipal de habitação, Sérgio Magalhães, que atualmente é o presidente do IAB, toca, que é o programa Favela Bairro. E foi um programa super importante que começou com 17 favelas e foi ganhando uma certa estrutura, uma certa musculatura que foi muito importante. Essa é a favela de Parque Royal, na Ilha do Governador, que, na verdade, ela tem pré-existências maravilhosas, né? E nós lançamos um conceito, né, junto com a comunidade, debatendo o projeto junto com a comunidade, de transformação da frente marítima, a frente virada para a Bahia, num logradouro de alta qualidade, vamos dizer assim, de interação entre as pessoas. Isso foi uma coisa que funcionou e está hoje, apesar da falta de manutenção, ainda continua resistindo ao tempo, né? Foi um conceito interessante e foi um conceito absolutamente construído junto com os próprios usuários, né? Esse programa ganha uma certa musculatura, né? Aqui está o secretário, eu descobri isso nos meus cadernos, meus alfarrados lá, o Sérgio, e eu aqui. Deve ser o filho dele, não?
Né? E a partir desse momento, em 1998, o programa ganha uma musculatura muito boa, né? E passa a ser interessante. Né? O Favela Bairro tinha um posicionamento assim, bastante localista, mas como ele mexia numa questão estrutural da cidade, aqui estão o mapa das intervenções dentro da cidade que ocorreram. Se eu não me engano, foram 170, né, Sérgio? Depois passou a 155 favelas, né? E foi um projeto que foi muito importante, quer dizer, apesar dessa lógica localista, como ele mexia com uma questão estrutural da cidade, ele passou a ser um projeto muito mais bem recebido, por exemplo, do que o Rio Cidade. Né? E aqui a gente compartilha o mesmo caderno, o caderno do jornal O Dia, o Sérgio, o secretário, falando: Favela Bairro gerou desenvolvimento e emprego. E eu embaixo falava: a boa arquitetura não é luxo. Né? De quem era essa madeirinha? É o próprio? Não era minha. Isso não é você. Não é, embaixo não é. Ah, esse não é você. É o filho. Está acabando. Não, esse não é. Esse é o complexo do Sapê, em Madureira, que acho que tinha uma configuração importante, que era exatamente essa coroa, quer dizer, uma série de favelas que aconteciam no entorno, 5 favelas que aconteciam no entorno do morro. E nós tínhamos uma proposta que era uma proposta bem interessante, que era, e junto com a comunidade também, transformar esse cucurudo dos 2 morros num grande parque para Madureira também. Né? E aí a gente propunha obras que fossem obras que eram interessantes não só para as favelas, né, para essa comunidade, não eram obras endógenas à comunidade, mas eram obras importantes também para o bairro de Madureira e Vaz Lobo, que era, por exemplo, essa ligação entre Madureira aqui e Vaz Lobo, que fazia uma alça com relação a Edgar Romero, que é um grande eixo de circulação aqui. Então era uma transformação, quer dizer, num local de favela, mas que também contemplava o entorno, também contemplava a população imediata aí. Algumas imagens do projeto. Esse aqui também é um projeto assim, que era de uma sensibilidade, né? Foi a ANTE que nos fiscalizava, que era do Morro da Conceição, no Rio de Janeiro. E é uma coisa que as cidades brasileiras estão precisando, né? Quer dizer, assim, era de uma sofisticação, e a ideia era pegar o Morro da Conceição e construir nos vazios, nos terrenos vazios, unidades habitacionais. Né? E se estudava as tipologias, né? O ritmo das fenestrações e tal, e essa aqui é a nossa solução para um determinado conjunto. Né? Foi construído? Não. O Centro de Pesquisa Jardim Botânico, que repete um pouco essa coisa da fragmentação de um programa entre várias edificações e tentar construir um conjunto que tem uma relação entre espaço exterior e interior e prédio, né? Que eu acho que é bastante interessante. Havia uma coisa estratégica também nisso aí, é que o cliente, o Jardim Botânico, não tinha verba para fazer todos os prédios, como acabou acontecendo, esse prédio aqui ainda não se realizou, que é o prédio da biblioteca, né? Mas se fez o herbário, a parte dos laboratórios e essa recepção aqui. Esse é o Parque da Cidade, no Rio de Janeiro. Foi um projeto também bastante interessante. Esse é um contraprojeto, vamos dizer assim, que é na Ilha do Fundão, né, que nós escolhemos a Ilha do Fundão e propomos uma massa edificada dentro da Ilha do Fundão para construir uma espécie de Copacabana com 8 andares e uma estrutura baseada, né, na rua, na quadra, né, e mantendo os edifícios modernistas como se fossem assentados dentro de grandes parques, dentro de áreas de parques, né, e propondo um grande modal, né, de transporte que aí nesse ponto geraria uma densificação maior, a presença de uma torre. É interessante que aqui a gente tinha um certo respeito pelo traçado do RIT, do Jorge Machado Moreira, né, e queria também deixá-lo como testemunho.
e construir essa ideia de que a cidade é feita, né, de uma sucessão de desenhos que se sobrepõem e que devem manter os testemunhos anteriores. Né? Esse é o Parque de Ouro Preto, que eu também acho que é um projeto bastante interessante que a gente fez, que a gente conseguiu fazer, quer dizer, no miolo de Ouro Preto. Né? Ouro Preto é uma cidade que se visita muito para conhecer a cidade só, mas esse parque abre a possibilidade de haver uma vida, vamos dizer assim, mais próxima à natureza, vamos dizer assim. Né? E ele, quem conhece Ouro Preto aqui é São Francisco de Cima. Ele abre a possibilidade exatamente das pessoas saírem, a rodoviária está por aqui, sair, descer por um parque, chegar aqui na Casa dos Contos e depois sair aqui e chegar a Pilar. Né? E ele, na verdade, ele tem uma série de... vai fazendo, em função da topografia, né, uma série de elementos que vão criando os pequenos estádios, né, e que dão visadas, às vezes, muito interessantes para a cidade. Né? Por último, esse aqui é o último dos projetos, é uma ideia que surgiu junto com o Márcio Tomazini, lá no IAB, da gente tentar convencer o secretário de Habitação da questão das melhorias habitacionais. Essa aqui é a favela de Santo Amaro, né? E a gente exatamente simulava aqui o que seria um programa, né, que já existe essa lei, que é a Lei de Assistência Técnica, né, que os arquitetos podem ser, vamos dizer assim, financiados pelo poder público, exatamente oferecendo que essa população que autoconstruiu sua edificação melhore ela e consiga ao final um resultado, né? Quer dizer, abandone um pouco esse grau de precariedade e assuma um grau de maior estabilidade, de maior acabamento na construção do seu próprio espaço. Aqui era um exemplo, vamos dizer assim, habitacional, e aqui é um exemplo vinculado ao comércio. Eu acho, quer dizer, sinceramente, terminando, né, já concluindo, que essa ideia de todos os mundos, um só mundo, eu acho que a cultura brasileira tem uma coisa que é muito legal, né? Nós não existe um brasileiro puro sangue. Nós, na verdade, somos paraibanos, mineiros, paulistas, cariocas. Essa diversidade com a qual o Brasil convive, ela é muito boa, é muito interessante, e ela acho que ela é geradora de uma cultura muito cosmopolita. Na verdade, o Brasil sempre teve uma disponibilidade muito grande para receber o outro, para receber o estrangeiro, a partir exatamente dessa presença, dessa diferença tão grande entre todos nós. Gaúchos, mineiros, né, cariocas, paulistas, paraibanos, pernambucanos, enfim, são pessoas que se reconhecem muito a partir do local. Né? E eu acho que essa reflexão que o Congresso de 2020 traz, ela é muito importante nesse sentido. Muito obrigado.